Graça e paz, amados, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Mais uma lição da Escola Dominical, desta vez a lição de número 5, uma igreja cheia de amor, do terceiro trimestre de 2025, cujo título é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Obrigado por prestigiar a nossa aula. Vocês perceberam, vocês viram aí que a última lição eu lancei na quinta-feira, muito atrasado, e isso acabou culminando num prejuízo de poucas visualizações. E eu sei que a maioria dos alunos, das pessoas, dos professores, dos comentaristas, gostam que a lição seja postada o quanto antes para que possam estudar durante a semana. Então esta pré-aula já está sendo gravada no domingo anterior a esta lição, uma igreja cheia de amor, e eu vou publicá-la ainda hoje, domingo, ou domingo que antecede esta lição. Obrigado por você estar conosco, obrigado pelos novos inscritos, obrigado para quem está colaborando, deixando o seu like, comentando essas lições, e é uma alegria para nós tê-lo aqui. E quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu espero que você goste deste canal e que você possa também indicá-lo para outras pessoas e compartilhar nos grupos da sua igreja. Eu deixei aí no início do vídeo o texto áureo, vocês viram lá. Também deixei a verdade prática e deixei também o trecho bíblico da leitura em classe, que nós vamos fazê-la ainda neste vídeo. E nós vamos então iniciar esta aula abençoada. Também, meus amados, eu quero lembrá-los que nós temos no nosso canal uma playlist separada por assuntos, e você pode também tomar acesso a esses assuntos. E esses assuntos estão separados por temas, é lógico, por assuntos, por temas, como você queira. Eu peço que você dê uma passadinha lá e você também possa ver os outros vídeos que nós temos neste canal. Nós vamos então iniciar esta aula, irmãos. Na verdade é uma pré-aula, né? A aula mesmo você vai ter lá na sua classe de Escola Bíblica Dominical. É uma pré-aula, certo? E aqui nós vamos ter então uma sequência imediata da última lição. Lembre-se que na última lição, que foi a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo, a leitura bíblica em classe, ela foi feita em Atos 4, 24 a 31. Atos 4, 24 a 31. E a lição de hoje, ela vai continuar a partir do versículo 32 do mesmo capítulo de Atos 4 até o versículo 37. Portanto, vai ser uma sequência da última aula, certo? E o primeiro tópico da lição, ele vai ser então discorrido por nós hoje, mas como nós sempre fazemos, vamos fazer a leitura bíblica em classe, depois a introdução do plano de aula, depois os objetivos da lição e depois a introdução do comentário, ok? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante até o 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era em sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, o preço do que fora vendido, e o traziam o preço. Vamos começar de novo? Não havia, versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Então José,
cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha que dinheiro bem gerenciado, né? Veja que eu destaco aqui o versículo de número 34, que diz que eles, vendendo as propriedades, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Que confiança no que a liderança ia fazer com o dinheiro. Que confiança. E mais, a liderança utilizava o dinheiro de uma forma ilibada, distribuindo, não era enriquecendo ilicitamente, não era comprando carro blindado de último modelo, não era comprando carro de mais de R$500 mil, de R$1 milhão, de R$800 mil, não. Esse dinheiro era distribuído entre os necessitados. Parece com hoje? Parece com hoje? Vamos lá. Introdução do plano de aula. Nas páginas de Atos, a Igreja de Jerusalém floresce como um testemunho vibrante do poder transformador do Evangelho. Nesta lição, exploraremos o amor e a unidade que moldaram esta comunidade pioneira desde o Pentecostes até os desafios que testaram sua fé. O amor fraternal, a oração incessante e a ousadia missionária se tornaram as marcas distintas ou distintivas desta igreja, inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver em comunhão uns com os outros. Que a jornada da Igreja de Jerusalém nos motive a edificar igrejas locais que difundem o amor de Deus. Quais são os 3 objetivos da lição? Primeiro, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. 2, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. E 3, incentivar a prática da solidariedade cristã com expressão do amor. Vamos ler aqui, então, a introdução do comentário. Ele diz assim, a introdução diz assim: nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Esta, então, é a introdução da nossa lição. Vamos, então, ao primeiro tópico, o amor manifestado na comunhão cristã, e o subtópico 1 diz o crescimento da igreja cristã. Vamos ler um trecho da revista e depois a gente vai fazer o nosso comentário, dar o nosso subsídio? Diz assim: nesse ponto da narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Esta expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a natureza, ou a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como a igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Agora, meus amados, veja que aqui a igreja ela começou a crescer. Ela começou a se expandir. As pessoas que faziam parte da igreja começaram a se espalhar também. Agora os apóstolos, os cabeças da igreja, começaram a perceber que ficava mais difícil ter um contato mais próximo com pessoas conhecidas, porque muitas caras, muitos rostos foi sendo implementados, acrescidos à igreja. Então veja que
isso me levou a uma pergunta. Na modernidade, no tempo de hoje, quais são os elementos que contribuem com o crescimento da igreja? Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quais foram os elementos aqui da igreja primitiva que contribuiu para que aquela igreja crescesse? Veja o amor, veja a unidade, veja a solidariedade, veja a preocupação mútua de uns para com os outros. Veja o amor ágape sendo derramado abundantemente nessa igreja. Então, volto à pergunta, na modernidade, as igrejas do nosso tempo contemporâneo, quais são os elementos que contribuem com o crescimento da igreja? Porque o crescimento da igreja, ele é um processo multifacetado que vai envolver aspectos espirituais, comunitários e organizacionais, como aconteceu com a igreja primitiva. Elementos como liderança eficaz, e essa liderança aqui era eficaz. Você viu que eu comentei agora há pouco sobre a liderança recebia o dinheiro, eles recebiam muito dinheiro, a liderança. Mas eles não buscaram enriquecer ilicitamente, não desviaram dinheiro, não esbanjaram dinheiro. Podiam ter comprado jumentos, camelos, não é? Podiam ter comprado ou mandado construir grandes casas, mas eles pegaram aquele dinheiro, começaram a identificar as necessidades no meio do povo. Olha que liderança eficaz. E eles começaram a distribuir aqueles bens. E aqui você leu comigo que não havia entre eles ninguém que tivesse necessidade alguma. Liderança eficaz. O que mais que pode contribuir? Ensino bíblico consistente. Você vê que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos porque era um ensino, né, saboroso, era um caldo grosso, como nós dizemos, não é? O povo, havia ali um cuidado pastoral, um ambiente acolhedor, e isso que só faz parte dos elementos que contribuem com o crescimento da igreja. Vou repetir: liderança eficaz, ensino bíblico consistente, evangelização ativa, cuidado pastoral, ambiente acolhedor, engajamento da comunidade. Esses são elementos que são cruciais para o desenvolvimento saudável de uma igreja, né? Então, repetindo, quais são os elementos-chave? Primeiro, liderança. Uma liderança forte, visionária, comprometida com a palavra de Deus é fundamental para guiar a igreja em direção ao seu propósito, porque a igreja tem um propósito, certo? Agora, qual é o propósito da igreja? Antes de eu continuar sobre os elementos, o propósito da igreja, em sua essência, primeiro, é glorificar a Deus, é adorá-lo, é levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, buscando a salvação delas e a transformação de suas vidas. Vocês sabem tanto quanto eu que hoje, muitas lideranças ditas cristãs estão apenas usando a igreja, volto a dizer pela terceira vez, apenas tirando o lã das ovelhas, o leite das ovelhas, usando o evangelho para enriquecer, certo? E menos preocupados com a transformação de vidas. Traz ali uma mensagem de autoajuda, traz uma mensagem bonita, floreada, não prega contra o pecado, não é? A igreja vai saindo do seu propósito, mas então o propósito da igreja é buscar a salvação das pessoas, é glorificar a Deus, é buscar a transformação de vidas. E isso envolve a pregação da palavra, o ensino dos princípios cristãos, a comunhão entre os membros e a prática da mordomia cristã, como a gente vê aqui na igreja primitiva. Quando eu aponto para baixo assim é porque estou me referindo à lição aqui. A outra coisa, a igreja como corpo de Cristo tem a missão de evangelizar, compartilhar a mensagem da salvação com aqueles que ainda não a conhecem. Irmão, toda igreja, toda congregação deveria ter uma página na rede social. Você lembra que o apóstolo Paulo ele disse assim, que ele ia ganhar almas, ele ia ganhar vidas, ele ia cumprir o ministério dele de todas as formas, por todos os meios, para alcançar mais pessoas. Então, além da evangelização saindo a campo, mas você vai saindo a campo, pegar um número limitado de pessoas, pregando nas praças, no ar livre, na própria congregação, um número limitado de pessoas. Hoje nós temos as redes sociais. Você entra na casa das pessoas,
você tem você tem um alcance maior. Então, nós precisamos pensar nisso. Segundo, outra missão da igreja: adorar a Deus, expressar louvor e gratidão a Deus em todos os aspectos da vida. Qual é o propósito da igreja? Edificar, promover o crescimento espiritual e o desenvolvimento da fé dos membros. Outra coisa, servir, exercer a mordomia cristã e praticar a justiça social no mundo. Outra coisa, proclamar, testemunhar a verdade do evangelho e os valores cristãos. Outra coisa, orar, interceder por necessidades pessoais e globais. Segundo, promover a comunhão. Segundo não, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que é 6 ou 7 que eu estou falando. Promover a comunhão, cultivar relacionamentos saudáveis e encorajadores entre os membros. E, por último, ser luz do mundo, refletir a luz de Cristo e impactar positivamente a sociedade. Ou seja, em resumo, a igreja existe para ser um farol de esperança, amor e verdade no mundo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo e buscando a realização do reino na terra, certo? Então eu disse agora há pouco que os elementos-chave para o crescimento da igreja é a sua liderança e também que ela deve conduzir a igreja para o seu propósito. Então falei dos propósitos da igreja. Continuando sobre os elementos-chave para o crescimento da igreja: ensino. O ensino bíblico claro e relevante, deve ocupar os membros com conhecimento e ferramentas para a vida cristã. Isso é uma coisa essencial, não é? Evangelização, disse agora há pouco, mas repito, a igreja deve ser ativa na evangelização, levando o evangelho a novos membros e alcançando a comunidade ao redor dela. Cuidado pastoral, estou repetindo aqui, um resumo, a sintetização, é aquele que inclui aconselhamento, discipulado, suporte emocional, ajuda, o cuidado pastoral, os membros a crescerem em sua fé, a lidarem com os desafios da vida, certo? O pastor é um conselheiro, ele tem que ser um psicólogo. Se tem pouca chamada, pouca desenvoltura nisso, vai ler livro. Eu estou cheio de livro de psicologia aqui, irmãos, porque eu não sou psicólogo. Mas eu falei, eu vou entender a cabeça do psicólogo, eu vou entender o que eles estudam, eu vou entender a mente humana. Tem coisa que o Espírito Santo nos revela, tem coisa que não. Você tem que buscar o conhecimento para você lidar com gente, para você lidar com pessoas, para você lidar com os problemas múltiplos dos seres humanos, certo? Comunidade também, A igreja é uma comunidade, é um ambiente acolhedor de apoio mútuo, onde os membros se sentem conectados, amados, valorizados. Então é fundamental tudo isso para a retenção dos membros e o crescimento da igreja. Tem muita denominação aí, muito líder espiritual reclamando que o povo está indo embora, Principalmente, irmãos, deixa eu ser sincero aqui, a liderança assembleiana, a gente está perdendo para as comunidades, nós estamos perdendo para igreja fulana, igreja vitana. Mas aí eu visito muito outras igrejas, a gente precisa aprender muita coisa com eles, como eles recebem as pessoas, como eles tratam a membresia, como eles criam ministérios vários dentro da igreja para atender cada grupo da igreja, o grupo da terceira idade, ministério de casais, Ministério. Você lembra que na nossa igreja nós tínhamos antes conselheiro de jovens? Todo grupo de mocidade tinha um líder da mocidade e você tinha um casal conselheiro. Não tem mais, acabou isso aí. Acabou, você não vê mais falar em conselheiro, Aí você vai em outros lugares, você vê lá cada grupo da igreja, cada faixa etária tem lá o que eles chamam de ministérios. E aquela liderança, aquele casal vai cuidar dos problemas específicos daquele grupo, daquelas pessoas, Então veja que a igreja primitiva era uma igreja completa, E também, meus amados, a igreja deve se engajar na comunidade local, tem que servir as necessidades da sociedade e construir pontes com aqueles que ainda não conhecem a fé cristã. Eu tenho um amigo que é um dos pastores de uma igreja batista aqui próxima de casa. Eles fazem lá, uma vez ou duas por mês, um trabalho lá, um churrasco lá na igreja, e até algumas pessoas ignoram, mas eles fazem lá com a contribuição da igreja e eles convidam a comunidade.
Eles saem convidando as comunidades, eles pedem que os membros da igreja convidem vizinhos, pessoas não crentes. Aí eles começam, faz lá um trabalho social, faz uma oração, todo mundo come, todo mundo bebe, mas depois tem um devocional. E ali eles pregam a palavra de Deus e fazem o convite. Toda quarta-feira eles juntam a galera, os adolescentes lá e tal, aí a igreja tem uma quadra, vai liberar lá, tem um pastor, tem um acompanhamento, eles fazem um devocional antes. Vários garotos da comunidade que não são da igreja vão lá para jogar bola e tal, dá camisa para cada um, separa os times e tal, Tá ali os obreiros que trabalham com jovens, E o que acontece? Daqui a pouco, chega no final, todo mundo lá se limpa o suor e tal, vão fazer um culto com todos aqueles ali, um refrigerante, um comes e bebes e tal. Ali é feito convite, é feito um discipulado instantâneo. E sabe quando é o culto de jovem deles? Na quinta-feira, assim ó, culto de jovens. Estratégia, entendeu? Eu me lembro que uma vez, irmãos, tinha uma irmã necessitada numa determinada congregação nossa. Isso aqui é uma meia-culpa, não que eu tenha culpa nisso, mas eu digo uma meia-culpa no sentido da... Não estou querendo ficar aqui criticando a minha denominação. Pelo contrário, tem muitas virtudes, mas muitas mesmo. Mas uma das nossas igrejas, uma irmã passou um pouco de necessidade e ela procurou a liderança da igreja, expôs a situação dela, e aí aquele líder, ele tirou lá uma oferta alçada, porque não podia mexer no relatório. A irmã sempre foi dizimista, e o valor que ela recebeu, acho que era no final do mês, sei lá, o povo estava um pouco bem limitado financeiramente, e o valor que ela recebeu não conseguia atender a necessidade dela. O que ela fez? Ela guardou aquele dinheiro para uma finalidade específica para ela, e ela foi numa igreja católica próxima, inclusive fica na rua de cima aqui de casa, e ela ganhou uma cesta básica lá. E ela comentou com alguém que ela foi na igreja católica, ganhou uma cesta básica, e alguém comentou com a liderança da igreja. Pense num culto de doutrina que aquela irmã apanhou, gente. Que triste a gente contar isso, indo buscar alimento num lugar contaminado. Meu Deus, gente. Indo buscar comida, irmão, sacrificada a ídolo. Quem disse que a cesta básica foi sacrificada a ídolo? Essa igreja, irmãos, eles fazem um trabalho social. Volte bem, encostam um ônibus aqui, bem grandão, serviço de oftalmologia gratuito. Qualquer pessoa pode chegar lá, faz o cadastro e tal, faz o seu exame gratuitamente, é indicado lá para o lugar até para fazer os óculos mais barato, e recebe um convitinho para participar da próxima missa. Se vai participar ou não, mas o galardão eles vão receber. Você entendeu, irmãos? Volte e meia eles abrem aqui uma barbearia comunitária para as pessoas de baixa renda cortar cabelo, fazer unha. Tem uma casa aqui próximo que ela trabalha com mulheres, de baixa renda. Elas vão lá aprender tricô, crochê, um bocado de curso lá, culinária, gratuitamente, subsidiado pela Igreja Católica. É uma virtude, Então, voltando, aquela irmã apanhou porque foi buscar uma cesta básica na igreja, não tinha nada sacrificado a ídolo, eles fizeram um serviço voluntário, quando aquele líder que deveria promover para ela, visitá-la, ir na casa dela, ver a situação e falar: essa casa precisa disso, precisa daquilo, e nós como igreja vamos providenciar o bem para a irmã. Não é assim, queridos? Não é assim? Qual é o tema hoje? Uma igreja cheia de amor. Nós queremos ser cópia dessa igreja? Queremos ser cópia, Então, para finalizar, recursos. A gestão eficaz dos recursos, tanto financeiros quanto humanos, garante que a igreja possa cumprir a sua missão de alcançar os seus objetivos, certo? Agora, outros fatores também que podem ajudar no crescimento da igreja: oração. Oração é um elemento central, tanto para o crescimento espiritual individual, quanto para a igreja como um todo. A igreja primitiva era uma igreja de oração. Aliás, aquele grande milagre que ocorreu na Porta Formosa, como a gente viu no capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, no capítulo anterior foi porque Pedro e João estavam indo à hora nona, 3 horas da tarde, a hora da oração.
Outro ponto que ajuda no crescimento da igreja, irmãos, são pequenos grupos. Grupos pequenos podem ser uma ferramenta poderosa para o discipulado, a comunhão e a evangelização. Hoje as igrejas batistas, por exemplo, eles trabalham com células, que muitas vezes até nós criticamos, mas irmão, eu já participei de algumas células de igrejas batistas. Os irmãos sabem que eu sou estudioso da palavra. Eu não só estudo outros contextos religiosos, mas eu vou lá ver. Eu participo lá para ver como é que é. Né? Eu quero me contextualizar com o que eu vou falar. Eu quero ter vivência e experiência. Que coisa linda uma célula. O que eles fazem? Domingo tem a pregação da palavra de Deus, certo? Pode ser que algum membro não entendeu alguma parte, alguma coisa. Quando chega na terça-feira, eles reúnem células, certo? Não é? Cada irmão, é no máximo lá 15 pessoas. Vários irmãos têm 3, 4 células, a igreja tem na casa de vários irmãos, e eles vão debater, discutir e se inteirar sobre a última mensagem. É como se fosse uma escola dominical, chamada de célula. O que é célula? Célula é a menor parte de um corpo. Quem é o corpo? A igreja. Né? Pequenos grupos. Veja que a igreja primitiva tinha células. Onde eram feitos os cultos? No início, na casa dos irmãos, nas residências dos irmãos, certo? Outra coisa que ajuda a igreja a crescer, eu disse agora há pouco e repito, tecnologia. Uso estratégico da tecnologia, transmissões online, plataformas digitais, a igreja criar uma página, um canal. Até os irmãos que às vezes estão enfermos, não vão perder o culto, porque eles conseguem ver da casa deles. Pode às vezes estar no leito de um hospital, consegue acompanhar o culto daquela igreja. Isso vai ampliar o alcance da igreja e facilitar a participação dos membros. Uma outra coisa que ajuda no crescimento da igreja, cultura. Uma cultura de honra, de gratidão e respeito dentro da igreja promove um ambiente positivo e encorajador. Uma outra coisa, planejamento. Planejamento estratégico com metas claras, mensuráveis. Ajuda a igreja a crescer de forma intencional. Eu digo com tristeza, hoje falta muitas vezes para os líderes esse engajamento, né? O que engajamento é esse? É você sentar, colocar uma planilha na frente. Vamos fazer um planejamento para o grupo de mocidade, vamos fazer um planejamento para o grupo de adolescentes, vamos fazer um planejamento para o grupo de crianças, vamos fazer um planejamento para o grupo coral, vamos fazer um planejamento para o grupo de senhoras, vamos fazer um planejamento para os obreiros, vamos fazer um planejamento para o financeiro da igreja, vamos fazer um planejamento de evangelização, vamos fazer um planejamento de tudo, pôr no papel, criar metas. Colocar as pessoas, cobrá-las pelas metas, chamar a igreja para participar, para dar sugestões do crescimento da igreja. O que acontece hoje? O líder dirige o culto terça-feira, dirige o culto quinta-feira, dirige o culto sábado, dirige o culto de manhã domingo, dirige o culto à noite e pronto, não tem meta. É uma mesmice, é uma coisa rotineira, sem meta, sem cobrança, sem, não é? Muitas vezes até se critica porque o grupo não está crescendo, mas foi estabelecida uma meta, sentou-se com a liderança daquele grupo para ajudá-lo a fazer aquele grupo crescer. Vocês percebem que a igreja primitiva, irmãos, eles tinham metas, não é? Agora, vamos para o subtópico 2 então? Subtópico 2, vamos lá. Qual que é o subtópico 2? É os desafios do crescimento. Os desafios do crescimento. Assim, vamos ver? Vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. E com isso, os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até há pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com o novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. E é verdade, irmãos. É verdade. Veja que 2 fatores caracterizavam a vida da comunidade cristã:
A escolha da palavra multidão, que fala aqui, reflete o crescimento no tamanho do grupo cristão. A despeito do seu tamanho, tinha uma mentalidade e um propósito em comum. Em outras palavras, era unida na sua devoção ao Senhor. Outro fato foi que ninguém considerava que os seus bens estavam sujeitos ao seu próprio controle, mas sim dispunha-se e deixava para o emprego da comunidade como um todo. Esse modo de expressar a situação ressalta o fato que as coisas que cada um possuía claramente ficavam sendo sua propriedade até que fosse necessário vendê-las para o bem comum. A pessoa que tinha posse, a pessoa que tinha dinheiro, a pessoa que tinha propriedades, quando ela identificava algum irmão passando alguma necessidade, ele procurava a liderança, eles comunicavam a necessidade daquele irmão, daquele grupo de irmãos, eles pegavam o seu bem, tem 2 carros, vamos ficar com um só, vamos vender esse carro aqui. Vendi o carro, estou aqui trazendo para os dias de hoje, tá, gente? Não quero ser anacronista. E aquele dinheiro era levado lá para a liderança já tinha identificado os irmãos e aquele bem era distribuído. Meu Deus! Onde vamos ver esse amor, irmãos? Sabe que eu me sinto constrangido em trazer essa pré-aula aqui? Não é? Sabe que eu me sinto constrangido? Porque às vezes, irmãos, a gente tem tanto recurso, ou mesmo tendo pouco, mas tem gente que tem menos. A gente fica armazenando tanta coisa dentro de casa, guardando às vezes o que não precisa, e há muitas vezes até roupa no guarda-roupa, irmão. Quantas, principalmente desculpe, irmãos, desculpe. Principalmente as mulheres, né? As mulheres. Abre o guarda-roupa, irmão, a arara tá caindo. O cabideiro tá torto de tanta roupa. Não cabe roupa, irmão. Aí olha assim, fala, ai, eu não tenho roupa. Não tem roupa? Não tem roupa. Vai nas regiões da África, no meio das tribos. Tem crianças que passam 10 dias com a mesma roupa, aos trapos. Mulheres que têm uma saia. Crianças que até os 8, 9 anos de idade nunca vestiram a roupa, anda pelada. Sapato só vai vestir maior de idade. Ou é descalço ou é de chinelo. E às vezes aquela roupa que não serve mais, ou tá até mofada, é uma manchinha que apareceu aqui, é um negocinho de nada, um botãozinho que já não usa mais, está lá. Irmãos, nós precisamos ser mais solidários. Irmãos que têm carro, vê o irmão no ponto de ônibus, mano, depois do culto do domingo, fica lá 40 minutos no ponto, porque domingo tem menos condução, mora na mesma região, não tem coragem de dar uma carona. Vocês percebem, irmão? Como é que vamos pregar o amor desse jeito aí? Hã? Como é que nós vamos pregar o amor desse jeito? Então, vamos voltar para a igreja primitiva? O perfil dessa igreja corresponde a 2 grandes mandamentos nas Escrituras: o amor a Deus e o amor ao próximo, certo? O amor a Deus e o amor ao próximo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o amor ao próximo. Vamos para o subtópico 3, o tópico 1 ainda, a vida interior. Está dizendo assim, a expressão era um o coração e a alma, está lá em Atos capítulo 4, versículo 32, mostra a igreja em essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, Atos 1 e 8. Para a tarefa do evangelismo, Atos 4, 31, 33, 8, 6 e 7, mantendo os crentes unidos internamente. E o amor a Deus, irmãos, não é difícil. Se amar a Deus, todos nós dizemos isso, né? Ai, meu Deus, eu te amo, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és bendito. Todos nós declaramos que amamos a Deus facilmente. A gente vai ao culto, a gente levanta as mãos, rendemos graças ao Senhor, nós choramos, reconhecemos a Deus como nosso Senhor, como nosso Deus verdadeiro. Que maravilha! Mas e o amor ao próximo? E o amor ao próximo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pegar 2 livros aqui. Veja bem, esse livro deitado aqui, ó. Esse livro deitado aqui é o amor ao próximo, certo?
Está aqui na horizontal. Esse aqui ama esse aqui. E esse aqui, ó, é o nosso amor a Deus, voltado para cima, certo? Mas esse amor aqui, ó, ele só é verdadeiro amor a Deus quando a base é o amor ao próximo. Se eu tirar o amor ao próximo, não adianta eu dizer que tenho amor a Deus. Não há alicerce, não tem alicerce, não tem respaldo, não tem base. Para que o amor a Deus seja verdadeiro, real, para que ele seja autêntico, precisa ter aqui, ó, esta base aqui, o amor ao próximo. É um T de cabeça para baixo. Vocês entenderam, irmãos? Não é? Então, não adianta, o outro não existe. Aí a gente vai cair naquele versículo, quando Isaías brada, lá em Isaías capítulo 29, versículo 13. Vamos ler o que diz Isaías 29, 13? Isaías 29, 13 diz assim: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Só me louva com a boca. E Jesus vai repetir isso lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso. Não tem amor ao próximo, mas diz que tem amor a Deus. E o que é amor ao próximo? O que é o amor ao próximo? O amor ao próximo, também conhecido como altruísmo ou caridade, é um conceito ético e moral que envolve a prática de cuidado, compaixão e respeito pelos outros seres humanos, independente da sua raça, religião, nacionalidade ou condição social. É um sentimento que se manifesta através de ações e atitudes que visam o bem-estar e a felicidade do próximo, sem esperar nada em troca. Irmão, não adianta você se sensibilizar com a dor de alguém, podendo ajudar e não fazer nada. Ai, meu Deus, que dó daquela pessoa. Meu Deus, aquele irmão está com a despensa vazia. Eu vi falar que a geladeira dele é só ferro e água. Ai, meu Deus, que pena. Que Deus ajude ele, que Deus abençoe ele. Por que não ajuda você? Eu vejo aquelas orações que o povo faz com a boca desse tamanho, não sei se como um ato de exibicionismo, para dizer que tem um coração caridoso, ou é ingenuidade. Senhor, visita os hospitais, visita os leitos, Senhor, visita os moradores de rua, visita os drogados, visita os que estão caídos na sarjeta, Senhor. Mandando Deus visitar? É mesmo? Deus visitar? Por que você não vai visitar? Por que quem está orando assim não vai visitar? Os hospitais, os leitos. Ah, mas eu não posso entrar. Faz um curso de capelania barato, não é? Sai uma hora na rua para evangelizar. Ou então não ora assim, não é? Agora você pode orar: Senhor, abençoa aqueles que estão indo, dá graça, dá poder, dá unção àqueles que estão indo, àqueles que estão fazendo, não é? Aí sim, a oração está correta. A gente gosta muito, irmão, de ler João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que bonito, Deus amou o mundo. Mas vamos ler 1 João 3,16, né? Vamos ler 1 João 3,16, o que diz? Diz assim, olha, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, versículo 18, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Amar de palavra e de língua, certo? Então, meus amados, não é? Qual que é o significado e a importância do amor ao próximo? Empatia, solidariedade. Amar o próximo significa ou implica em se colocar no lugar do outro, entender as suas dificuldades e necessidades, oferecer apoio e solidariedade. Segundo, respeito e dignidade. É tratar o próximo com respeito ou com o mesmo respeito e dignidade que se espera para si mesmo, reconhecendo a sua individualidade e valor. Depois, ações e atitudes. O amor ao próximo se manifesta através de pequenas ações do dia a dia, como ajudar um vizinho, oferecer um sorriso a um desconhecido, praticar a gentileza e a paciência. No caso da comunidade cristã, visita, não é? Ver a situação que a pessoa está,
Sabe que o irmão está no hospital, irmão, procura a família, irmão, qual é o horário de visita? Posso visitar? É sua família? Existe alguma forma da gente visitar esta pessoa, para orar por ele lá, não é? Muitas vezes, aquele irmão que está com os filhos mal vestidos, irmão, não é? Por que a igreja não faz ali uma vaquinha, como diz a linguagem, para comprar roupa? Muitas vezes a irmã está com o marido desempregado, irmão, não tem dinheiro para comprar um creme, não tem dinheiro, a esposa não tem dinheiro para comprar um absorvente para a filha. Aí tem que se levantar uma oferta alçada na igreja para isso. Eu me lembro que quando eu estava desempregado, no ano de 2014, eu desempregado, minha esposa desempregada, passando uma necessidade tremenda, dirigindo uma congregação com um grupo problemático na igreja, irmão. Tinha uma quadrilha dentro da igreja, sabe, de opositores. Minha esposa ficou pele e osso, emagreceu, secou completamente. E já tínhamos perdido uma criança no ventre dela, um aborto espontâneo. A gente abria a geladeira, era ferro e água. A Sabesp e a Enel mandando recado para nós que ia cortar nossa água e nossa luz, certo? Mas nós recebemos ajuda de alguém. Nós recebemos ajuda de alguém. Minha sogra foi uma das pessoas que viu a nossa situação e começou a nos ajudar, irmão. Deus sempre prepara os corvos. Lembra quando Elias estava no ribeiro de Querite, que tinha seca lá em Samaria? Mas a Bíblia diz que lá na beira do ribeiro, Elias bebia do ribeiro e os corvos traziam pão e água para ele de manhã e à tarde. Ainda hoje Deus tem seus corvos, não é? Então, agora, você vê, muitas vezes o irmão está necessitado, se levanta uma oferta alçada, não é suficiente, mas irmão, eu vou falar. Agora, quando chega aniversário de um pastor de campo, de um pastor de setor, as congregações são obrigadas a levar um valor e uma quantidade para o aniversário do chefe. Ele merece? Merece. Tem que ser homenageado, tem que ser honrado, tem que ganhar presente, é o líder espiritual, é o anjo da igreja. Irmão, eu não discordo, mas você estabeleceu um valor obrigatório e não pode entrar no relatório. Congregações grandes, R$500 de cada uma. Congregação média, R$350 de cada uma. Congregação pequena, R$200. E tem que levar. Se o dirigente não levar, ele é tirado da congregação. Vocês entenderam? Vocês entenderam, gente? Esse canal aqui é um canal que fala a verdade, irmãos. Aqui a gente não faz meia volta. Aqui a gente não fica só na questão teológica. A gente observa os exemplos do cotidiano e traz para cá para vocês. Então, quando se trata da necessidade de um irmão, ela é muito maior do que a necessidade de se presentear alguém que já tem recursos, já ganha bem, já vive bem. Que as igrejas deveriam contribuir com um valor deliberado, conforme cada um quisesse contribuir, mas é estabelecida uma meta e aí se não levar. Mas quando chega o irmão necessitado, muitas vezes, isso não é todo mundo que faz isso não, irmãos, tá? Nós temos hoje líderes espirituais que se compadecem, que visitam e falam, nós vamos atender toda a sua necessidade, irmão, até você se levantar. Ainda corre atrás, ajuda o irmão a arrumar um emprego, comenta com todo mundo, ajuda na rede social, não é? Pede o currículo do irmão, vão ajudar o irmão a se encaixar aqui. Irmão, nós temos o irmão fulano de tal, ele está com um currículo aqui, quem puder levar para a sua empresa, irmão, isso é um ato de amor. Certo? Certo? Então, queridos, nós estamos vivendo muitas vezes absurdos, né? Agora, existem líderes espirituais que já chegaram num patamar tão alto que não visitam mais o órfão e a viúva, não pode mais entrar em uma favela para visitar um irmão que mora numa comunidade, não pode mais pisar no barro, porque agora está num patamar de ostentação e luxo, carros blindados pagos pela convenção. Esses dias eu vi, alguém flagrou a esposa de um deles saindo do salão Jacques Janine. Sabe quanto custa para cobrar as pontas do cabelo no salão Jacques Janine? Só a ponta, R$360, irmãos. Sabe, as pessoas perderam a sensibilidade, não é? Agora, veja a vida da liderança da igreja primitiva. Homens simples, indoutos, não ostentavam, certo? Eles saíam para pregar o evangelho, pediam para dormir na casa das pessoas. Uma vez chegaram na vila de Samaritano, né? Aí ninguém quis dar asilo para eles, até um deles disse, Senhor, quer que a gente ora fazer chover fogo do céu e matar todo mundo? Jesus repreendeu. Não, vamos sacudir a poeira, vamos seguir caminho.
Olha a vida dessa liderança, irmãos. Eles não podiam pegar todo aquele dinheiro angariado e viver no luxo, distribuir entre eles, não é? Mas a vida dos apóstolos de Jesus era marcada pela simplicidade e desapego material. Eles eram pessoas comuns, muitos deles pescadores, que largaram suas vidas e profissões para seguir o chamado de Jesus. Essa escolha os levou a uma vida de constante movimento, pregando o evangelho e vivendo do que lhes era oferecido sem ter onde reclinar a cabeça. Simplicidade e desapego, origem humilde, queridos. A maioria dos apóstolos era de origem humilde, pescadores, repito aqui, e trabalhadores, o que demonstra a escolha de Jesus por pessoas simples para serem seus seguidores. Eles estavam num contexto de renúncia. Eles renunciaram às suas vidas anteriores para seguir a Jesus, abandonando suas casas, famílias e profissões, algumas vezes. Tinham uma vida itinerante. Né? Quando eu falo abandonar a família, irmão, não é que eles abandonaram a família. Certamente eles mandavam recursos para as famílias, mas muitas vezes eles estavam a sós. Vou melhorar aqui, vou corrigir. Eles deixavam as famílias, não é? Vivendo a sós e saindo com Jesus porque a missão era urgente. Eles tinham uma vida itinerante. Eles viviam viajando com Jesus, pregando o evangelho, realizando milagres, sem lugar fixo para morar. Isso levava eles a uma dependência. Eles dependiam da generosidade das pessoas para se alimentar, para vestir, ter onde dormir, vivendo em constante dependência de Deus e da comunidade. Certo? Então, o desapego material era total. Era um exemplo de desapego aos bens materiais, priorizando a vida espiritual e a missão de pregar o evangelho. Olha dois exemplos aqui notáveis, era Pedro e André. Eles eram pescadores, assim como Tiago e João, e foram chamados por Jesus a se tornarem pescadores de homens. Mateus era um cobrador de impostos, uma profissão vista com maus olhos na época, não é? E ganhava muito bem. Mas foi chamado por Jesus e se tornou um dos seus apóstolos, não é? Judas Iscariotes era o tesoureiro dos apóstolos, e apesar de ter traído Jesus, também fazia parte do grupo dos 12. Então qual é a lição para nós, irmãos? A vida dos apóstolos nos ensina sobre a importância de priorizar a fé e a missão sobre os bens materiais. A simplicidade e o desapego podem ser caminhos para uma vida mais plena e conectada com Deus. A vida dos apóstolos nos inspira a sermos mais generosos e a compartilhar o que temos com aqueles que precisam. Então, continuando o que é amor ao próximo. Primeiro, sem interesse. O amor ao próximo verdadeiro não espera recompensas ou reconhecimento. É um ato puro e desinteressado de generosidade. Veja que na igreja primitiva, irmão, quem tinha posse vendia seus bens, vendia suas posses e distribuía, né? Colocava aos pés dos apóstolos. Isso era distribuído, irmãos. Não tinha esse apego, certo? Então, como é que a gente pode demonstrar amor ao próximo? Primeiro, ouvir com atenção. Prestar atenção genuína ao que o outro tem a dizer, sem interromper essa pessoa, sem julgar, oferecer ajuda. Estou sendo aqui redundante. Estar atento às necessidades do próximo e oferecer ajuda de forma proativa. Perdoar as falhas e erros dos outros, buscando a reconciliação e a paz. Ser gentil e paciente, tratar o próximo com gentileza, paciência, mesmo diante de situações difíceis. Compartilhar os seus recursos, tempo, habilidade com aqueles que precisam. O amor ao próximo é um princípio fundamental para a construção de um mundo mais justo, pacífico e harmonioso, onde todos possam viver com dignidade, não é? E bem-estar. Ok? Meus irmãos, então esse aqui finaliza o tópico a vida interior. Agora, o amor como manifestação da graça. Vamos para o tópico 2. O amor como manifestação da graça. Aí está dizendo aqui, a graça como manifestação do Espírito, subtópico 1. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus.
O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada de amor cristão. Olha outro segredo aqui, irmãos. Interrompendo um pouco a leitura aqui do subtópico 1 do tópico 2. O Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Irmãos, o Espírito Santo é muito sensível. Quando não há união, quando não há unidade, quando as pessoas não têm o mesmo propósito, o Espírito Santo não tem como operar de forma plena e eficiente. Não há como acontecer os milagres que nós esperamos. Continuando, muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Lembra que eu disse já em outras aulas que tem gente que confunde norma com doutrina? Irmão, doutrina é imutável. A doutrina, em qualquer lugar do mundo, ela é a mesma. Agora, a cultura de cada lugar pode fazer com que os costumes mudem e as normas mudam. Tem muita gente pregando ainda, irmão, não é? É costume. Eu não vou entrar no mérito aqui. Pregando costume. Olha, porque Deus não está operando por causa da sua barba, por causa do seu cavanhaque. Deus não está operando aqui porque você pintou a unha. Deus não está operando aqui porque você pintou o cabelo. Irmão, olha, a gente precisa obedecer, segundo a palavra de Deus, não é? Em Cristo, as normas da igreja. Eu não sou contra a igreja ter normas e costumes. E se é saudável, que as tenham. Mas não é isso que impede a operação do Espírito Santo, irmãos. Né? Está dizendo aqui, que nós lemos aqui, olha, muitas vezes, né, eles pensam que se cumprir determinada regra e norma, o Espírito vai operar. Não, está dizendo aqui, ó, regras são importantes e não podemos viver sem ela. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Comunhão. O Salmo 133 diz assim que onde há comunhão, Deus ordena uma bênção. Deus dá ordem para a bênção naquele lugar. E sabe onde começa a nossa comunhão, queridos? Em casa. Porque a igreja é feita de famílias, reunidas ali para o culto, para a adoração, para a comunhão, para comungar do mesmo ambiente espiritual. Mas em casa começa a nossa comunhão. Marido e mulher, pais e filhos. Começa a comunhão em casa. Se sai de casa brigado, se em casa vive briga, confusão, desavença, desacordo, essa família vai à igreja, já está quebrando a unidade. Está quebrando. E o Espírito não pode operar como gostaria de operar. Olha lá, às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Então, a graça é a manifestação do Espírito. Subtópico 2 do tópico 2, a graça como favor imerecido. Ainda há um outro aspecto da graça de Deus revelado nesse texto. Vamos lá, em Atos 4:33. Em todos eles havia abundante graça. Meu Deus, que igreja abençoada. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15:10. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Então, irmãos, aquele povo vivia abundante graça. Pensa num culto na igreja primitiva, irmãos. Pensa numa reunião naquela igreja. E aí você chega lá, aquele ambiente gostoso, alegre,
não é? Cheio do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo, aquela graça abundante. E aquele povo tinha um sentimento chamado gratidão. Sabe, a gratidão é você reconhecer que você não merece nada, que você é pecador, embora reconciliado com Deus, mas que você merecia a perdição eterna, mas você vai com a expressão de graça diante de Deus. É saber valorizar o que recebeu. Esse era o sentimento da igreja primitiva. Vamos para o último tópico, queridos. Já estamos com 55 minutos. Diz aqui, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Primeiro subtópico, a busca pela equidade, ou seja, equilíbrio. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. E estes, geralmente em maior número, logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, Atos 4:34, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. O que diz Atos 4:34? Não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles tinham visão. Eles tinham visão. Eles procuravam saber quem é que estava em necessidade. Você sabe que na igreja hoje, irmãos, tem muitas pessoas que estão passando uma penúria financeira, uma penúria econômica, mas elas são tímidas, elas têm vergonha de estar comentando, de estar pedindo, não é? Mas é perceptível. Você percebe que a pessoa está com dificuldade de alguma forma, ou semblante descaído, a forma da sua apresentação pessoal, não é? Uma vez eu estava a nossa igreja, ela sempre faz um trabalho de um café da manhã depois que termina a escola bíblica dominical. Sempre faz um café da manhã, é normal, né? Ali pão, a manteiga com margarina, um café com leite, um chá, sempre tem alguma coisa ali. Ali tem um ambiente também para a gente confraternizar, se juntar, bater um papo. E eu percebi que uma família, irmãos, as crianças estavam comendo com uma avidez tão grande, mas num desespero. E eu percebi, pouca gente viu isso aí, e eu fiquei quieto também, que a irmã pegou alguns pães e colocou dentro de uma sacola. Alguém poderia até ignorar, falar, nossa, meu Deus, tá morto de fome? Não, às vezes tá morto de fome mesmo, irmão. Tá morto de fome mesmo. E aí, conversando ali, conversando aqui e tal, descobrimos que o esposo estava desempregado, a irmã desempregada, e irmãos, algumas pessoas estavam ajudando, mas nem toda ajuda é suficiente, não é? Nem toda ajuda atende todas as necessidades, e a gente percebeu que a situação estava feia. E depois foi feito lá um trabalho de assistência social para atender a irmã, mas ela não ia falar. Eles não iam falar, eles não procuraram a igreja para pedir ajuda, certo? Então, algumas vezes é preciso ter um olhar clínico para poder descobrir essas pessoas aí. Vamos lá. Subtópico 2 do tópico 3. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento e não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas as disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, era algo voluntário, não era imposto. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Está lá em Atos 12. Lembra que quando Tiago foi preso, Tiago foi morto à espada, não é isso? Prenderam também a Pedro para matá-lo depois da Páscoa. Aí a igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, em oração, começaram a fazer culto lá doméstico, criaram lá uma célula, tá certo? Orando ao Senhor, buscando a Deus para que Deus libertasse a Pedro.
E isso aconteceu, porque a Bíblia diz que um anjo, tocou em Pedro lá, Pedro se levantou, se calçou, foi liberto, as portas foram sendo abertas e depois Pedro foi lá bater na casa, na porta, até uma jovem chamada Rod saiu na porta e falou: olha, o fantasma dele está aí. Mas na verdade Deus libertou a Pedro através daqueles cultos em uma casa que foi cedida para que a igreja pudesse realizar cultos. Então, queridos, olha só, a irmã, ela não forneceu dinheiro, mas ela forneceu um ambiente para que fosse sendo feito cultos de adoração a Deus e de busca ao Senhor para que Pedro fosse beneficiado. Então o texto vai dizer aqui, querido, que a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que o governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita, de uma forma ou de outra. Sempre temos como fazer o bem a alguém. Sempre, 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 sempre. Certo? Muito bem. Vamos para o último tópico. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. E por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Então, amados, eu me lembro daquele versículo que Paulo disse: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por necessidade, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmão, algumas vezes eu vejo alguns líderes espirituais pedindo contribuição na igreja, às vezes, sei lá, cai o relatório, sei lá por quê, enfim, aí ele vai pedir a contribuição. Vai pedir não, vai dar ordem. Aí chega o xerife na frente do microfone. Deixa eu até tomar um copo com água, um pouquinho de água aqui. Chega o xerife lá. Aí começa: ei, irmão, vocês não estão contribuindo, entendeu? Vocês não estão contribuindo, está ferindo a palavra de Deus. A palavra de Deus manda dar, manda contribuir. É por isso que tua casa não é abençoada. Aí começa a furar o pneu do carro, queima o motor do carro, funde o motor do carro, queima o motor da geladeira, acaba o gás, criança fica doente. O dinheiro que você não dá aqui, você vai gastar, porque você não está contribuindo. Irmão, carro fura pneu de qualquer pessoa, seja dizimista ou não. Motor de geladeira pode queimar pelo uso. Entendeu, meus queridos? Olha, pode criar criança ficar doente. Você pode gastar dinheiro com remédio. Qualquer pessoa, seja dizimista ou não, vai passar por esses, me permita a expressão popular aqui, perrengues. Fica amaldiçoando as pessoas, irmão. Isso é forma de se incentivar a igreja, motivar a igreja a contribuir, irmãos. Cada um contribua segundo propõe no seu coração. Quem contribui é abençoado. Quem não contribui não é. Não é. Irmãos, a contribuição é voluntária. Ninguém precisa obrigar ninguém. Não precisa bater na igreja para a igreja contribuir, irmão. Não precisa. Certo? Não precisa. Eu me lembro que eu dirigi uma congregação. Eu disse agora há pouco para vocês no vídeo que tinha uma quadrilha lá na igreja. Um bando de pessoas que só tinha a Bíblia na mão, mas não era crente de verdade. Todo mundo que passava lá, esse grupo, eles praticamente expulsavam os pastores de lá. E eu me lembro que uma vez eles combinaram, depois eu descobri isso, depois que eles fizeram um grupo de WhatsApp, irmãos, contra a nossa liderança, contra mim, contra a minha esposa, E eles fizeram um grupo, e depois eu descobri isso, repito aqui, que todo mundo fechou a mão, pararam de contribuir. Pararam a contribuição, cessaram, não contribuíram mais. Era um grupo de mais ou menos 13 pessoas, que inclusive alguns deles saíram da congregação. Irmão, aqueles que não dizimavam, que não contribuíam, passaram a contribuir. Deus tocou no coração, irmãos. Deus fez com que o dobro de pessoas que não contribuiu passasse a contribuir. Aí aquele grupo que parou de contribuir, foi substituído por gente que contribuía, e o mesmo tanto Deus dobrou que passaram a contribuir, irmãos. Não precisou bater, não precisou gritar, não precisou ofender a igreja, não precisou amaldiçoar a igreja, não precisou dizer que o devorador vai tomar o que você tem. Bobagem isso aí, irmão. Não precisou. Deus tocou no coração. Por quê? Porque a igreja é dele. Deus viu a necessidade da igreja, irmão. A igreja não é minha, não é de dirigente, não é de pastor. A igreja é do Senhor. Entendeu, irmãos? Então a igreja primitiva aqui contribuía voluntariamente.
porque gostava e queria contribuir, certo? Vamos aqui, irmãos, encerrar. Eu vi um auxílio bibliológico aqui muito bom. Está escrito aqui, olha, como observamos em 2:44, capítulo 2 de Atos, versículos 44 a 45, a indicação não é de que toda a propriedade privada de bens fosse abolida, como se faz em algumas comunidades religiosas, mas a sinceridade da consagração dos primeiros cristãos era tal que se poderia dizer, não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? Porque quando surgisse uma necessidade, alguém venderia algum bem e traria o dinheiro para solucionar a emergência. Isto é o que o texto grego indica, pelo uso do imperfeito aqui, como em Atos 2, 44 a 45. O lembrete do versículo 34 é literalmente porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, tempo presente, de tempo em tempo, conforme surgisse a necessidade, traziam o preço do que fora vendido. Isso não significa que todos vendiam suas propriedades ao mesmo tempo e colocavam o dinheiro em um cofre comum. Ao contrário, cada crente conversava a sua propriedade, cada crente conservava a sua propriedade como uma garantia a ser usada em qualquer tempo pela igreja. Essa é a verdadeira administração cristã. Então vamos concluir? Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus, derramado nos corações da primeira igreja, mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. Então, queridos, vamos encerrando esta lição por aqui. Esta lição nos convida a gente refletir sobre a nossa identidade cristã, sobre o nível de amor que nós estamos oferecendo ao próximo, aos outros. Isso nos leva a pensar quanto dinheiro que a igreja recebe e do que é feito com esse dinheiro. Você sabe que era para nossas igrejas terem escolas pré-primárias, era para ter hospitais evangélicos. A cidade de Londrina tem um hospital evangélico, da Assembleia de Deus. Era para nós termos escolas seculares, faculdades, era para nós termos uma estrutura maior, né? Era para os irmãos que não têm condições de fazer um curso teológico, a igreja pagar, porque eles já estão servindo a igreja, já estão trabalhando na igreja, já estão servindo a comunidade. Era para a igreja pagar, aquele irmão tem baixa renda, vamos pagar o curso de teologia para ele conseguir alcançar o ministério. Não era isso? Vocês não concordam comigo? Então, irmãos, a gente ainda está muito aquém, e nós precisamos repensar e reconsiderar o nosso título, ou o título que carregamos como cristãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Meus amados, vou ficando por aqui. A próxima lição é a lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Essa vai pegar, hein? Não conivente com a mentira. E eu espero que você tenha sido edificado nesta aula. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.